Olá, esta é a nossa aula 8 sobre o novo acordo ortográfico da língua portuguesa. Nós iremos aprender sobre as principais alterações desse novo acordo. Por exemplo, no alfabeto, antes do acordo nós tínhamos 23 letras. Com o acordo, aumentaram para 26 letras, incorporadas as letras K, Y e W. Acentuação, o que mudou? Acento agudo em ditongos abertos. Antes do acordo, eram acentuadas os ditongos abertos em palavras paroxítonas. Então, por exemplo, antes do acordo, nós tínhamos as palavras acentuadas ideia, jiboia, heróico. Com acordo, os ditongos abertos ei e oi não são acentuadas em palavras paroxítonas. Então, como por exemplo, ideia não tem mais acento, jiboia, heróico, plateia, e o acento continua em palavras oxítonas e monossílabos tônicos, terminados em ditongo aberto, como por exemplo, continuam acentuadas as palavras herói, anéis, chapéu, sóis, véu. Além disso, acento agudo em hiato com i e o tônico precedido de ditongo. Antes do acordo, eram acentuados os hiatos com i ou precedidos de ditongo. Por exemplo, baiuca e feiura eram palavras acentuadas. Com o novo acordo, os hiatos com i e u precedidos de ditongo não são mais acentuados. Então, baiuca e feiura não são mais acentuados. Antes do acordo, eram acentuadas as palavras terminadas em oo, como por exemplo, voou, enjoou, perdoou. Eram acentuadas as terceiras pessoas do plural, do presente, do indicativo, do subjuntivo, dos verbos crer, ler, ver, como por exemplo, creem eram acentuadas, leem, vêm, revêm, e com acordo, as palavras terminadas em oo não recebem mais acento circunflexo. Voou, enjoou, perdoou, não tem mais acentos. Acento circunflexo continua mesmo com acordo. O acento continua nos verbos ter, vir e seus derivados. Então, por exemplo, eles têm, eles vêm. Todos têm acento circunflexo. Acento diferencial. Antes do acordo, as formas verbais para, pela, pelo, pôde, por eram acentuadas com acento diferencial, e com o acordo o acento diferencial permanece apenas em por, que é o verbo, e pôde, passado do verbo, e é facultativo em forma, que é um substantivo. Hífen antes do acordo. O hífen era usado em palavras formadas de prefixos terminados em vogal, mas palavras iniciadas por R ou S. Então, por exemplo, nós tínhamos o hífen em antirreligioso, antissemita, contra regra. Com o novo acordo, o hífen não é empregado e a consoante é duplicada em palavras formadas de prefixos terminados em vogal, mas palavras iniciadas por R ou S. Então, antirreligioso retirou o hífen e duplicou o R. Então, antirreligioso tudo junto com dois R's. Antissemita, mesma coisa. Tirou o hífen, duplicou o S. Antissemita com dois S's e sem o hífen. O hífen também antes do acordo. O hífen era usado em palavras compostas por preposição. Então, nós tínhamos hífen em dia a dia e pé de moleque. Com acordo, não se emprega o hífen em locuções como dia a dia, pé de moleque e pão de ló. Havia o sinal gráfico também do trema em cima do U nos grupos que, gui, quando pronunciados, como por exemplo aguentar, linguiça e frequência. Tinha trema. Com o novo acordo, o trema foi abolido, exceto em nomes próprios de origem estrangeira. Esta foi a nossa aula 8. Muito obrigada, espero ter contribuído com vocês.